nossa hora, são 19, pelo menos são 19 horas, que possamos iniciar as nossas atividades desta noite. É com muito carinho, muita alegria que podemos hoje estar aí em contato com esta família do Zilda Gama. Aliás, é uma honra estar falando para uma casa que leva o nome desta grande apóstola, esta mulher sensacional, uma médium excepcional, predecessora de Chico Xavier, uma mulher que abraçou todas as suas missões de forma honrada e determinada. Aos 24 anos, fica órfã e tem que assumir responsabilidade sobre os 5 irmãos mais novos e logo em seguida mais 5 sobrinhos. Professora, educadora, diretora de escola, escritora, poetisa, contribuiu de uma maneira especial contra o feminismo, ou seja, em prol dos direitos da mulher, quando em 1931 ela apresenta a sua tese para o voto feminino e que for aprovada pelo Congresso Nacional. Sem comentar o lado da mediunidade impressionante e que teve a missão de receber as mensagens dos mais diversos espíritos, mas principalmente de Allan Kardec, o próprio codificador, que através de suas mãos contribuiu com tantos ensinamentos, e Vitor Hugo, que produziu 6 obras sensacionais através das mãos maravilhosas de Zilda Gomes. Por isso, para nós é uma honra estar aqui nesta noite. Que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e as nossas preces a Jesus, nosso irmão maior, agradecendo por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, Jesus. Que possamos, Jesus, através dos Teus emissários de luz, os anjos, mentores espirituais de cada um de nós, de cada um desses lares que estamos aqui ligados pela tecnologia, que cada um desses mentores possa nos envolver num abraço espiritual, ampliando as nossas sensibilidades, o nosso poder de concentração, para que os próximos minutos, Jesus, desse estudo de Tua doutrina, possa ser valioso para todos nós e dele extrairmos informações para o nosso dia a dia. Uma vez mais, Jesus, agradecemos pela oportunidade e principalmente pela esta oportunidade do reencontro com todos esses nossos irmãos. Obrigado, Senhor. Então, minha gente, mais uma vez, boa noite. Hoje, para falarmos sobre apegos, libertar-se dos apegos e livrar-se de sofrimentos. Esta doutrina maravilhosa, essa doutrina de amor, ela nos apaixona cada vez mais na medida em que vai nos esclarecendo, vai ampliando as nossas visões na construção dessa nossa fé raciocinada. Porque todas as nossas dúvidas que vêm à tona, nela encontramos as justificativas plausíveis, os esclarecimentos. E um dos principais esclarecimentos que essa doutrina trouxe para a humanidade foi aquela grande questão antiga: o porquê sofremos? Se somos todos filhos de Deus e Deus é bondade, por que Ele permite que soframos e de formas diversas, de intensidades diversas? O porquê disso, e essa doutrina de amor vem a nos esclarecer. E neste planeta de provas e expiações, temos essa diversidade de sofrimentos do corpo e do psiquismo, do nosso organismo e de nossa mente. E a origem disso? Nós mesmos.
aos nossos pensamentos, palavras e atos, ali fomentados pelos nossos piores sentimentos e que nos geraram as consequências dos nossos endividamentos, nesta encarnação e de encarnações anteriores, criando nos nossos espíritos verdadeiras manchas. Manchas essas que viabilizam, quando na carne, que passamos por modalidades de provas e expiações, não por castigo, mas por bondade de Deus, porque são esses sofrimentos que nos despertam e nos levam às reflexões e às reparações dos nossos erros cometidos. Quando não conseguimos pelo amor, conseguimos através da dor. Essas manchas no espírito é o que o espírito irmã Sheila, no livro Passos da Vida, pelas mãos de Chico Xavier, em 1969, ela chamou de pontos mortos da alma. Pontos mortos que carregamos na nossa alma, oriundos, como falamos antes, oriundos consequentes das nossas atitudes, sejam elas pensamentos, palavras, atos, que geraram compromissos conosco mesmo e com relação a outras pessoas a quem magoamos, ofendemos. E esses pontos mortos da alma viabilizam no nosso corpo, na nossa matéria, os nossos sofrimentos. E nós já vimos isso funcionar. Já não é de hoje, há 2000 anos. Quando Jesus estava aqui entre nós, Jesus curava as pessoas. Mas vejam, algumas curiosidades. Jesus não curava todos os doentes que ele encontrava. Ele curava alguns entre aqueles, pois ele, na sua sensibilidade, na sua grandiosidade, ele percebia aqueles que estavam ali resgatando, purgando os seus pontos mortos, mas que já tinham conseguido chegar ao ponto de quitar os seus débitos. Então, a aqueles ele usava do seu poder e os libertava, ainda encarnados, dos sofrimentos, das dores. Mas o interessante é que Jesus, em todos os casos, ele sempre fazia 3 afirmativas. A primeira era: os teus pecados estão perdoados. A segunda: a tua fé te salvou. Veja que ele não fala te curou, sim te salvou. Curar é do corpo, salvar é da alma. E por fim, vá e não peques mais. Vamos trazer isso para o nosso estudo. O que quer dizer a palavra pecado? Não esse pecado que temos aí a concepção de séculos de catecismo, mas lá na origem, lá quando Jesus falava, os teus pecados estão perdoados. A palavra pecado, em hebraico, é ret, que quer dizer errar o alvo. Em grego, que também era uma língua utilizada, é amartia, que quer dizer errar a rota. Veja a similaridade, errar o alvo e errar a rota. Mas o que era isso? 1200 anos antes, éramos muito embrutecidos e tivemos lá a primeira revelação, através de Moisés, os 10 mandamentos, a base ética da lei mosaica e que nos direcionou a um norte da boa conduta. E todas as vezes que nós saíamos desta boa conduta, estávamos pecando, estávamos errando o nosso alvo, errando a nossa rota. A segunda afirmativa: a tua fé te salvou. Sim, porque quando nós desenvolvemos uma fé,
verdadeira e que cremos nela, ela nos leva a redirecionar a rota certa, a rota da ética, da moral, da boa conduta. Logo, a reparação daqueles nossos pontos mortos da alma. E a terceira afirmativa: vá e não peques mais. Sim, porque se nós tivermos novos erros, novos desvios de conduta, estaremos criando novos pontos mortos da alma e que nos levará a novos sofrimentos ou a repetição daqueles mais. Estamos passando atualmente, estamos em plena transição planetária. E Allan Kardec havia previsto que quando dos momentos da transição planetária, presenciaríamos um crescer nos problemas psíquicos. E é o que está acontecendo. Atualmente, nunca o mundo passou por um momento de tanta depressão, tanta insônia, síndrome do pânico, ansiedade. Nunca se utilizou tanto medicamento forte, tarja preta. São os efeitos da transição planetária para muitos de nós. E como devemos agir diante desses nossos irmãos que estão sofrendo por essas aflições psíquicas? Muitos deles, entre nós mesmos, nossa família, ou muitos de nós, com todo carinho, com todo respeito, com toda a leveza, a suavidade que o bom médico utiliza quando manuseando o curativo de uma terrível ferida, com muita sensibilidade para que não aumente a dor. Não há problema nenhum em buscarmos o auxílio nas drogas legais para minimizar esses nossos sofrimentos, através dos terapeutas, dos profissionais da área de saúde, que tanto podem nos auxiliar em minimizar esses nossos sentimentos, esses nossos sofrimentos. No entanto, sabedores hoje que estamos tratando no caso dos efeitos, pois as causas remontam ao espírito, as causas são os pontos mortos da alma. Em paralelo a esse trabalho importante e necessário, em muitos dos casos, pelos profissionais terapeutas, a doutrina espírita, em paralelo, poderá sim nos trazer, através do seu ferramental, meios para que possamos nos livrar das causas através da nossa reparação, reparando os nossos piores sentimentos, que são eles os fomentadores dos nossos piores pensamentos, palavras e atos que nos levam ao endividamento. O mais ancestral desses sentimentos é o apego. O apego é o primeiro deles, o pai daquela família de maus sentimentos: orgulho, vaidade, inveja, egoísmo, ganância e outros mais. Pois o apego, nós desenvolvemos esse sentimento lá nos primórdios da humanidade. Éramos ainda muito primitivos. As nossas primeiras reencarnações, intelecto bem pequeno, vivíamos instintivamente. E este sentimento de apego nos auxiliava na preservação da vida da espécie. Desenvolvemos apego pela nossa caverna, pela nossa fêmea, pela nossa prole, pelas peles que nos aqueciam. E por eles matávamos ou morríamos, dando atenção aos nossos apegos. À medida que os séculos e milênios foram passando,
o nosso intelecto foi desenvolvendo. E com ele também desenvolvendo não só o apego, como toda esta família de maus sentimentos. Passamos a ter apego pelas nossas terras, pela produção das terras, apego pelas pessoas que viabilizavam a terra se tornar produtiva, apego pelas armas que nos davam o poder para defender aquilo que éramos apegados. E assim, cada vez mais embrutecidos, egoístas, gananciosos, fomos vencendo ali os séculos e séculos. Até que há 3.200 anos tivemos a primeira grande revelação. Éramos muito embrutecidos. Então Moisés, através da base ética dos 10 mandamentos, os mandamentos da negação, proibitivos, não matarás, não roubarás, não isso, não aquilo, porque era como nós atenderíamos pelo medo, mas que nos deram a base ética para a nossa transformação moral. E durante 12 séculos fomos nos transformando, aumentando a nossa capacidade, a nossa receptividade para os bons sentimentos. E então, a segunda grande e bela revelação. Jesus de Nazaré, o governador do planeta, vem pessoalmente à carne e nos apresenta 2 ensinamentos para substituir os 10 mandamentos. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Nos apresentou a lei do amor. E através da lei do amor, séculos e séculos fomos aumentando essa nossa capacidade de amar, mas sem abrir mão do apego às coisas e pessoas que tínhamos. Eram 2 famílias de sentimentos antagônicas. Famílias que nutriam-se da mesma ração. Qual seria a mais forte? Aquela que nós mais alimentássemos. Então nós vivíamos nesse conflito dos sentimentos positivos e dos sentimentos negativos com muita intensidade, porque não entendíamos bem o porquê. 19 séculos depois, já havíamos desenvolvido mais e mais o nosso intelecto, o nosso raciocínio, para que pudéssemos sim aí termos as explicações lógicas, racionais da terceira grande revelação. O próprio Espírito de Verdade vem e apresenta o Consolador prometido, a doutrina espírita. Essa doutrina que vem a nos esclarecer. E então, a partir daí, passamos a entender melhor o quanto aqueles sentimentos nos eram prejudiciais. Na própria codificação, encontramos amplo material, mas lembramos aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, no item 9, o Espírito Pascal é muito claro em afirmar o que verdadeiramente pertence ao homem. Quando ele diz que pertence ao homem somente aquilo que ele levará para a pátria espiritual. De resto, nada lhe pertence. São concessões de usufruto. Então vejamos, botamos as nossas vidas a perder, nos comprometemos, nos endividamos tantas vezes por algo que não nos pertence. Não levaremos conosco. O que nós levaremos? Os novos conhecimentos. Levaremos os novos amigos, as novas amizades, os novos amores. Mas atenção, o mau uso de uma encarnação, levaremos também novos sentimentos ruins e novos inimigos.
Daí a nossa vigilância ter que ser redobrada. É o que nós podemos levar de volta à verdadeira pátria, a pátria espiritual. Ainda no mesmo capítulo 16, no seu item 14, o espírito Lacordaire vem a afirmar com todas as letras que o apego aos bens materiais, coisas e pessoas, é um dos maiores obstáculos ao processo evolutivo da humanidade. Está claro como a água. Então a ordem é desapegar. No entanto, a natureza não dá passo. Ninguém diz assim, desapeguei. Pura e simplesmente, nós vamos num processo, desapegar é um processo evolutivo. O desapego se faz paulatinamente, progressivamente e permanentemente. Quando a gente fala em desapegar, vem sempre à mente o trabalho de uma grande escritora japonesa chamada Marie Kondo. Ela é campeã de vendas em seus livros, e os seus livros são sempre voltados à organização pessoal. Um dos seus best-sellers chama-se A Mágica da Arrumação. E ela ali nos mostra bem, de uma forma bem resumida, mas muito prática, a melhor técnica para se arrumar algo, para se organizar algo, é abrir espaço para as coisas úteis. E esta técnica se aplica à arrumação de uma gaveta, de um armário, de uma casa, de uma empresa, de uma pessoa. É simples, diz Marie. Nós pegamos uma gaveta desarrumada, parece um ninho de gato. O que a gente faz? Tira tudo dentro da gaveta e vai arrumando depois tudo certinho, não é assim? Não, não é assim. Diz Marie que nós precisamos abrir espaço na nova organização, na nova arrumação. Pegamos o item, olhamos para ele e perguntamos: isso me traz alegria? Sim, isso fica na minha vida. Isso me traz alegria? Não, isso sai imediatamente. Vou dar, vou destruir, vou vender, vou largar de mão, mas não tem mais espaço para mim. Aquilo. Aí nós arrumamos aquela gaveta e ela está cheia de novos espaços para que novas coisas úteis venham a ocupar. Serve para a gaveta, serve para os nossos sentimentos. Guardar sentimentos é o mesmo critério. Este sentimento me traz alegria? Sim, ele fica na minha vida. Ele não me traz alegria, ele sai. Exemplo, mágoa. Guardar mágoa é gostar de sofrer, porque toda vez que a gente lembra do episódio, a gente sofre tudo novamente como se estivesse acontecendo. Guardar mágoa com o objetivo de atingir a pessoa que lhe magoou é o mesmo que beber o veneno esperando que ela morra. Quem morre é você. Guardar mágoa no coração é a mesma coisa que a gente guardar o lixo da casa no meio da sala. E toda vez que passa, se sente mal com aquilo. O que a gente faz com o lixo? Recolhe a lixeira e tantas vezes na semana bota na rua para o lixeiro levar. Não quero mais ver aquilo nunca mais na minha vida. Não é assim que a gente faz? É assim que temos que fazer com os nossos sentimentos ruins. Identificando-os e eliminando-os do nosso dia a dia. Paulatinamente, progressivamente e permanentemente. Mas o apego, dentre toda a sua família de maus sentimentos, existe um filho que, na atualidade, no nosso estágio evolutivo, ele talvez tenha se tornado mais poderoso que o próprio pai. É o ciúme. O ciúme, ele é arrasador. Ele é destruidor, é o monstro roedor das relações humanas, porque ele nunca ataca sozinho. Ele traz com ele o egoísmo, a ganância, a violência, a mágoa, o rancor, o orgulho, a vaidade.
Ele nunca está só. Por isso, seu poder é arrasador. Curiosamente, ciúme, uma palavra que vem do grego, que quer dizer zelo, mas que foi adulterado o sentido. Porque a última coisa que um ciumento é um zeloso ou um zelador. O objetivo do ciumento é reter, é prender, é capturar, é a exclusividade, tolhindo aquilo que nós mais prezamos na nossa existência, a nossa liberdade. Como ser feliz com a liberdade tolhida? E a liberdade? Existe a verdadeira liberdade? Allan Kardec teve essa curiosidade e encontramos na questão 825 do Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta, haverá no mundo alguém que possa gabar-se de possuir a liberdade absoluta? E os Espíritos respondem que não, pois todos dependemos de todos, desde os maiores aos menores. Assim, todos temos os mesmos direitos. É uma lei divina. Não existe o filho preferido ou predileto, privilegiados em seus direitos. Todos temos os mesmos direitos. O que leva a uma outra lei divina, a lei da reciprocidade, do respeito entre todos nós. Complementam os Espíritos afirmando que a verdadeira liberdade só é adquirida com a maturidade espiritual. E o que é maturidade espiritual? É ter a consciência do respeito ao próximo e respeitá-lo, mesmo contra os nossos interesses mais íntimos, superando assim o ciúme, o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Esse provavelmente é o ponto mais importante do estudo desta noite. Repito, a verdadeira liberdade só é adquirida com a maturidade espiritual. E o que é maturidade espiritual? É ter a consciência do respeito ao próximo e respeitá-lo. Não adianta ter a consciência e não respeitar. E respeitá-lo, mesmo contra os teus interesses mais íntimos, superando assim o ciúme, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Isto é o respeito. Então a palavra de ordem é respeito. Respeito que o benfeitor Emmanuel venha nos esclarecer na obra Ceifa de Luz, pelas mãos maravilhosas de Chico Xavier. Emmanuel vem a comentar que na nossa faixa evolutiva é muito comum ainda cometermos o erro de exigir da pessoa amada que se condicione à nossa maneira de ser, que goste do que eu gosto e que desgoste do que eu desgosto, o que vem a ser uma falta de respeito à individualidade do ser amado. É um contrassenso, em nome do amor, não respeitar. Pois todos somos iguais e ao mesmo tempo diferentes, cada um com a sua individualidade. Prossegue Emmanuel afirmando: Deus não faz cópias. Somos todos diferentes. Vide na própria natureza a grande variedade de flores com diversas cores e cada qual com seu perfume diferente. Veja a variedade de frutas, cada qual com o seu sabor e cada qual com o seu tempo de amadurecimento diferente. Eis a questão, é o tempo de amadurecimento. Todos nós temos o nosso tempo de amadurecimento nas nossas características, transformando-as
em qualidade. Se pegarmos esse nosso grupo que está aqui reunido, não haverá uma única pessoa que tenha as mesmas características amadurecidas. Igualmente, umas um pouquinho mais de uma, outras um pouquinho mais do outro. Se sairmos desse grupo e pegarmos de 7 bilhões e meio de pessoas encarnadas, também não encontraremos um único caso igual. É o nosso tempo de amadurecimento a ser respeitado. Isso nos lembra sempre o caso do pai espírita. Qual é o desejo de qualquer pai espírita? Que o seu filho seja espírita. Mas muitas vezes eles não querem. Não querem, não está no tempo deles ainda. Ah, eu quero ser batista, eu quero ser católico, eu quero ser budista. Ótimo! Que escolheu uma religião para seguir. Bom, tem um norte, tem uma orientação. Religião não é time de futebol que a gente torce a favor do nosso e contra os outros. Toda religião levada a sério conduz a Deus, assim como todas as águas de todos os rios acabam dando no mar. Ah, mas se ele quiser ser ateu? É uma escolha. Mas chegará o dia, seja nesta ou em próxima encarnação, em que as suas dúvidas não conseguirá ser sanada na matéria. Aí é a hora do chamamento. Tudo acontecerá. Assim, retornando ao nosso sentimento de ciúme, filho do apego devastador, a antropóloga e socióloga Margaret Mead, americana, também escritora de muitos livros sobre as relações humanas, ela vem a classificar o ciúme como sendo uma mancha indigna que pouco a pouco vai tomando todo o coração, tornando-o infértil ao amor e à sua família. Classifica, assim, o ciúme como sendo um sentimento, uma emoção de rendimento negativo. Porque ele sempre é um tiro no pé. Os efeitos são ao contrário do seu objetivo. O objetivo do ciumento é trazer para si, é aproximar, é reter. Só que as consequências do ciúme vão afastando as pessoas ao invés de aproximar. Justamente pelo que falamos antes. Tem as suas liberdades tolhidas e ninguém quer ter liberdade tolhida. O que vem a caracterizar, enfim, uma pessoa ciumenta? A baixa autoestima. Mas o que é baixa autoestima? É quando a pessoa não aprendeu ainda a dar valor a si mesmo, a valorizar, sim, os seus pontos positivos, a visualizar o seu valor. Desta forma, ele sempre acha que poderá surgir alguém mais valoroso a substituí-lo. Veja, quando a gente fala de ciúme, vem assim, imediato à cabeça, o ciúme homem-mulher. Não, todo tipo de ciúme nas relações. O ciumento é ciumento. Tem ciúme da esposa? Tem. Do esposo? Tem. Mas tem ciúme do irmão, da irmã, da mãe, do pai, dos filhos, do cachorro, do carro. Tem ciúme do trabalho, dos colegas, dos amigos. O ciúme é justamente isso. É a baixa autoestima, que acha que está sempre pronto, correndo risco para ser substituído. E a origem disso? Os nossos traumas. Traumas desta vida ou de vidas anteriores, ou os dois. Rapidamente, um exemplo. Uma criança que ela testemunha a infidelidade conjugal de seus pais, ela vai observando aquilo
E no seu amadurecimento, ela sabe que ela não quer aquilo para ela. E aquilo no seu subconsciente vai se formando como uma determinação a não passar por aquilo. Temos dois caminhos. Se esta determinação fazer com que ele se autovalorize a ponto de não se sentir com o medo de ser substituído, ótimo, alta estima. Mas por muitas das vezes esse trauma leva para que ele tome a postura de estar sempre construindo muros ao redor daquilo que ele tem medo de perder. E se torna um ciumento quanto mais. Traumas de sofrimentos da infidelidade. Mais uma vez, todo tipo de infidelidade, não é só conjugal. A infidelidade no relacionamento amoroso, a infidelidade entre amigos, a infidelidade entre sócios. A infidelidade, a traição dói muito. E cria essas marcas. Dói para os dois lados. Dói para a vítima e dói para o infiel. A vítima sofre muito as consequências da traição porque desmorona para ela a imagem que tinha daquela pessoa que ela aprendeu a gostar. Se sente traído, mas a dor está na decepção. Nunca imaginou que aquela pessoa fosse capaz de fazer aquilo. No entanto, dói bastante ao traidor, porque em algum momento, quando baixa o fogo daquilo que o levou à traição, a paixão, o sexo, a ganância por ganhar algo, ele percebe, no silêncio da noite, na sua consciência, que pôs a perder o que havia de mais valioso na sua vida, aquela bela relação. Então sofre igualmente. Ambos os lados sofrem. Consequência deste ciúme. Traumas esses, como disse, desta existência ou que trazemos de vidas regressas. Então, o que faz desse sentimento, o ciúme, um grande monstro escravizador. O roedor das relações humanas. Escravizador direto ou indireto. Indireto, quando nós somos vítimas do ciumento. Temos alguém de quem gostamos, mas que vive tolhindo a nossa individualidade, a nossa liberdade. Não conseguimos ser felizes, logo não vamos conseguir fazê-lo feliz. Temos um obsessor encarnado. Diretamente, quando nós somos o ciumento. Aí a coisa é mais grave. Porque não só somos obsessores encarnados de alguém, logo assumindo os endividamentos dos nossos atos, criando as manchas na alma em que teremos que resgatar futuramente, como também nós somos obsessores de nós mesmos, pois estamos prejudicando a diretriz número 1 da nossa reencarnação, que é o processo evolutivo. Isto porque o dia só tem 24 horas. Temos muitas atividades. Dentre elas, ter tempo para a autoavaliação, a autoanálise e buscar a nossa reforma íntima, a nossa evolução. O ciumento, ele gasta muitas horas do dia tomando conta da vida alheia. Lhe faltam horas para si mesmo. Nada é tão ruim que não possa piorar. Existe algo chamado zona de conforto. É uma característica do ser humano. Muitas pessoas vivem na zona de conforto. O que é zona de conforto? É quando nós estamos numa situação que não estamos satisfeitos com ela, mas nos acostumamos a ela. Exemplo, temos um emprego
aparentemente seguro. Estamos satisfeitos? Ah, não, precisava ganhar mais. Mas tá bom como tá, pelo menos eu tô seguro. Tem tanta gente aí sem emprego. Mas então, cruzo os braços e não busco novas alternativas para que eu possa crescer dentro daquela estrutura ou fora dela? É a zona de conforto. Outro exemplo, viver aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, neste festival de balas perdidas, quando na periferia temos tantas cidades mais pacíficas. Mas bala perdida é algo que só tem destino aos familiares dos meus vizinhos, não aos meus. É a zona de conforto, achando que não vai ser atingido, tá bom como tá. A zona de conforto também nas relações humanas, nos ciúmes. Vou pegar aqui o exemplo do ciúme conjugal. Aquele casamento que tem o movimento da montanha-russa. Tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz. Aí vem a crise de ciúme e pum. Tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz e bum. Sempre no altos e baixos. Ah, mas já acostumei. Já, assim vai levando. Não acostumou. Sofre, dói. Precisamos, em nome deste amor, trabalhar o desapego do ser amado, que é o ciumento. Como é que se faz isso? Paulatinamente, progressivamente e permanentemente. A boa notícia é que tudo isso tem cura. E a cura está onde? Em elevar a autoestima, combater a baixa autoestima. E a doutrina espírita tem grandes ferramentas para isso. A começar pela questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho, vale a pena ser lida, é tão bela essa questão, onde Santo Agostinho vem a nos recomendar o hábito da autoavaliação ao final de cada dia, no momento das orações, das nossas reflexões. Ali, avaliar-se pela qualidade de meus atos, se não teria alguém que de mim pudesse se queixar. E aí sim, ter a honradez, a dedicação, a determinação de buscar imediatamente a reparação, para que não se transforme em novos pontos mortos da alma. Mas o benfeitor Emmanuel vem a nos mostrar que, de uma maneira muito objetiva, que a baixa autoestima deve ser combatida diretamente também. E pode ser feito através da nossa autoanálise, tirando as nossas máscaras. Máscaras que todos nós possuímos. Máscaras que usamos para aparentar ser aquilo que ainda não somos, mas é o que desejamos ser. E ali, com toda humildade, com toda sinceridade, diante do espelho, desnudados das máscaras, nos observarmos o espelho da alma, onde estaremos enxergando as nossas virtudes, mas todas as nossas imperfeições. E ali, nos vendo imperfeitos, nos amarmos como somos e não aprender a amar a máscara, nos amarmos verdadeiramente como estamos, imperfeitos. À medida que nós conseguimos desenvolver este alto amor, ele vai nos dar o combustível necessário, a força de resignação necessária para pegar cada uma daquelas imperfeições e trabalhá-la, para transformá-las em virtude. Isto é evoluir. Evoluir é pegar uma imperfeição e transformar em virtude. E aí nós vamos com afinco, com dedicação, encarando a realidade da nossa imperfeição
e buscando transformá-la em virtude. E quando nós conseguimos transformar aquela imperfeição em virtude, nós ficamos felizes. E se ficamos felizes, o que acontece com a nossa vibração? Se eleva. O que acontece com o nosso auto-amor? Aumenta. E se o nosso auto-amor aumenta, aumenta a nossa capacidade de observar uma nova imperfeição. E também voltar a trabalhá-la lá. E assim vamos de passo em passo no nosso processo evolutivo. Nós compreendemos que todas as imperfeições que temos é porque não enxergamos, ainda não estamos no tempo do amadurecimento. Então nós vamos pegar cada uma delas e trabalhar para que ela entre no tempo do amadurecimento. O mais bacana disso tudo, a sabedoria infinita do Pai. Pois quando nós desenvolvemos essa capacidade de olhar a própria imperfeição e compreender que ela é a falta do nosso amadurecimento e assim trabalhar para que se amadureça, nós acabamos de desenvolver a capacidade de olhar o nosso semelhante. Identificar a imperfeição do nosso semelhante sem apontar o dedo. E compreender que se ele comete aquele erro, é porque ele ainda não chegou no tempo dele de perceber que aquele erro lhe é muito prejudicial a ele e a tantas pessoas que o cercam. Veja bem, nós vamos aprender a compreender e não a aceitar. Aceitar seria ser conivente com o erro. Compreender é ser indulgente com o erro. Aí sim, se compreendemos, se temos um acesso direto para auxiliá-lo a identificar o erro e entrar no processo de amadurecimento, transformando em perfeição, ótimo, nós temos a obrigação de fazer. Mas se não temos esse acesso direto, temos sempre o auxílio, o poder de auxiliá-lo pela prece. Incluí-lo em nossas preces todos os dias, para que ele possa, mais cedo possível, identificar aquele erro e buscar a sua reparação. O que a gente está fazendo nesse momento? Nós estamos cumprindo o segundo ensinamento. Amar ao próximo como a nós mesmos. Pois estamos utilizando o mesmo critério que utilizamos para o nosso desenvolvimento no nosso irmão. Isto é amar ao próximo. E quando nós estamos fazendo isso, amando ao próximo, nós estamos cumprindo o primeiro ensinamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Pois seria impossível amar a Deus, a quem você não vê, sem primeiro amar ao próximo, a quem nós vemos, afirmam os espíritos. É aquele velho ditado: a quem meu filho beija, a minha boca adoça. Não precisa gostar de mim se já gosta tanto assim do meu filho. Se amamos ao nosso próximo, estamos amando ao Filho do Pai, que certamente estará feliz a perceber o nosso sincero amor. Caminhamos para o final, lembrando daquela pergunta: mas se o negócio é amar, como é que eu aprendo a amar? Aí vamos ao poeta Carlos Drummond de Andrade, quando disse: amar se aprende amando, soltando. Amar não é amarrar, e sim soltar as amarras. Soltar as amarras para que todos os nossos melhores sentimentos possam não só nos envolver, como a todas essas pessoas ao nosso redor. E finalizamos com a nossa saudosa e amada Madre Teresa de Calcutá. Quando fora perguntado
qual seria o mais eficiente antídoto contra os sofrimentos? E ela responde, seja qual for o tipo de sofrimento, do sexo, dos vícios, do crime, da violência, das drogas, o melhor remédio é amar. Amar, amar e amar, até doer. E quando doer, continuar amando mais e mais. Espíritas, instruí-vos. Espíritas, amai-vos, disse o Espírito de verdade. E em nome deste amor maior, de Deus nosso Pai, que permite a nossa existência, em nome de Jesus, nosso mestre, nosso governador, nosso irmão de amor incondicional, a quem elevamos o nosso pensamento, em agradecimento uma vez mais, Senhor. Agradecimento por, nesta encarnação, termos tido este acesso a esta doutrina de amor. Ó, Mestre querido, humildemente sabemos que não somos os filhos privilegiados e por isso tivemos acesso, mas que provavelmente, sim, aqueles mais endividados, aos piores doentes, os melhores remédios. Jesus querido, Mestre amado, que esta tua legião de emissários de luz, que trabalham incansavelmente por todos nós, que esses nossos mentores espirituais que neste momento nos envolvem a todos, nos abraçam, possam, Jesus, abençoar a cada um de nossos lares, que possa ampliar as nossas sensibilidades, Jesus, as nossas reflexões, e que possamos, Mestre querido, com as suas bênçãos, fazer desses ensinamentos algo útil no nosso dia a dia, e não simplesmente ornamentos nas nossas vestes de cristãos. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós. E que saibamos, Senhor, confiantes de que Tu está no comando, Jesus, desenvolver a resignação diante das nossas provas mais difíceis. E que possamos sair desta etapa terrena com a nossa missão, nosso objetivo de progresso evolutivo em andamento. Obrigado, Mestre querido. Fique conosco hoje e sempre. Aos meus irmãos, uma vez mais, do fundo do nosso coração, agradecemos essa oportunidade de estar em cada um de seus lares, a oportunidade de servir, e recebo, cada um de vocês, um beijãozão no coração da alma. Fiquemos em paz. Graças a Deus.